Olá, amigo, olá, amiga. Hoje, 10 de agosto de 2021, o Painel Eduque apresenta um documentário especial para você entender a atual situação que nós estamos vivendo em nosso país. A TV Eduque entende que cada cidadão tem a total liberdade de expressão para falar sem medo de qualquer assunto referente às nossas vidas e ao cotidiano que nós vivemos. Este momento está por um triz, por um fio. Hoje pela manhã, o Exército Brasileiro, juntamente com a Marinha Aeronáutica, realizaram um desfile na Esplanada dos Ministérios para convidar o presidente Bolsonaro para participar de um desfile. Algo inédito, coincidentemente com o dia da votação da PEC para o voto impresso, que será realizado hoje à tarde. Então, hoje, 10 de agosto de 2021, estamos passando e vivenciando um momento muito difícil, onde possivelmente, num breve tempo, poderemos retornar com a força militar tomando conta das nossas vidas mais uma vez. E você, eu, todos nós, infelizmente, estaremos sob o crivo de algum ato institucional, onde a liberdade de expressão será mais uma vez colocada em prática pelos militares para a obstrução dos seus pensamentos e de todos nós quanto às questões políticas e da vida comum. É sério, gente. É muito sério. Neste documentário você vai acompanhar que desde 64, milhares de pessoas perderam as suas vidas por um ideal, por um posicionamento onde eles entendiam que a vida poderia ser vivida de uma outra forma. E por apenas eles terem esse pensamento, diferentes de outros, e principalmente dos militares, foram torturados e mortos pelo regime aqui no nosso país. Você sabe o que é uma tortura? Você sabe o que é queimar um cigarro nas nádegas? Um pau de arara, colocar homens e mulheres presos pelas mãos e pelas pernas, nus, num pau de arara e praticar ato sexual através do ânus com um pedaço de pau? Isso é tortura. Colocados em afogamentos compulsórios com a cabeça, em banheiras e em baldes. Colocados dentro de helicópteros jogados de cima da aeronave no mar, a 1.000 metros de altitude. Torturados, colocados, enterrados vivos, com apenas a cabeça para o lado de fora e para fora da estrada e o rolo compressor passar sobre suas cabeças e ninguém nunca mais aparecer. O desaparecido político. Torturados durante 24 horas em celas por todo tipo de tortura, com alicate, com pé de cabra, com tudo que você possa imaginar. Então, você vendo essas imagens hoje, agora aí, vou colocar na tela para você, falar que é desfile de blindados, lança-mísseis, na esplanada dos ministérios, afrontando o judiciário do nosso país, com todos os nossos problemas, mas nós temos uma liberdade de expressão. Infelizmente, hoje,
esse presidente que nós estamos acompanhando aí, essa situação única que há muitos anos nós não assistimos aqui em nosso país. É tortura. Você pensa que é brincadeira, é tortura. Por você pensar diferente, será torturado. Que o judiciário não vale nada, que os deputados não valem nada, e o presidente vale alguma coisa? Nessa compra de vacinas aí, com $1 de diferença, já passaram para 2? É muito sério. E o presidente quer obstruir a justiça, o Supremo Tribunal, agredindo o ministro do Supremo Tribunal. É um louco. A liberdade de expressão tem que ser dada a qualquer cidadão dessa nação, inclusive para ele. Ele ganhou com esse voto. Agora está dizendo que eu tenho que ter voto impresso. Chamando qualquer presidente de sessão de imbecil, pô. Então todo presidente de sessão de zona eleitoral são corruptos, pô. Participam de fraudes. 400 mil sessões no país. Esse é o nosso presidente que está aí governando, sabendo que vai perder e que infelizmente agora agride a justiça do nosso país. Temos problemas em todas as áreas, mas nós temos a liberdade de expressão. Qualquer pessoa pode se expressar e entender que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. E você, enquanto cidadão, que nós moramos no interior, nós estaremos vivenciando o mesmo problema de qualquer pessoa que mora em cidade grande. O judiciário é igual em qualquer lugar. Temos os advogados, os juízes, os promotores, os defensores em qualquer cidade desse país, pô. Então é muito fácil agredir a justiça enquanto ele irá cometer a maior injustiça contra a nação brasileira, que é colocar os militares sob o comando das Forças Armadas para governar a nossa nação. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento. Você vai acompanhar aí os documentário especial para você entender que desde 64, advogados, jornalistas, todos aqueles que lutaram pela redemocratização do país foram perseguidos. Os caras vão para a porta da sua casa, fica te vigiando no seu trabalho. O advogado lá, ele está defendendo aquele cara lá, está fazendo perseguição. Então, você, enquanto cidadão, entenda. Por isso que você deve participar da vida política. Estou ouvindo muitas pessoas falando que eu não quero votar. É o maior engano, o maior erro. Você deve votar, mesmo que seja o voto nulo, você deve exercer o exercício da cidadania. Porque não votar é dar o aval para essas pessoas. O povo não votou, o povo não quer votar. Nós precisamos de homens e mulheres íntegras, ocupando os cargos públicos, para que possamos ter bons serviços públicos. É coisa simples. Mas, infelizmente, entram e cometem os mesmos erros do passado. Os mesmos erros. Então, precisamos de postura, precisamos de homens e mulheres com conduta ética, moral, na condução das nossas vidas. Então, você vai acompanhar agora aqui o começo de 64, para você entender quando os militares colocaram a força no Congresso Nacional, você acompanhando as fotos aí. Infelizmente, foi um momento muito difícil, né, onde os deputados, né, a ocupação do Congresso, o fechamento do Congresso, em 64, muita revolta. Então, você vendo as fotos aí, você acompanhando
a ocupação do Congresso Nacional em 1964, uma revolta muito grande dos deputados, fechamento do Congresso Nacional. Né? Você imagina num período onde os homens, a integridade moral era diferente da de hoje, era bastante diferente. Os políticos tinham uma conduta com muito mais qualidade do que nós temos hoje. São poucos os políticos com uma conduta ética e moral na condução dos serviços públicos para a população do nosso país. E, infelizmente, chegamos agora em 68. 1968, está aí as fotos aí, ó. O AI-5. Esse matou gente, hein? O ato institucional número 5, mas olha, colocou o pessoal na guerra. Você vai acompanhar aí as fotos, mas nós temos um vídeo especial de 1968 para você entender como que os jovens, os moradores do Rio de Janeiro, entraram na luta armada quando os policiais metiam a porrada em cima da população. Lá embaixo, os moradores dos prédios jogavam tudo para cima das pessoas. Você acompanhando o vídeo aí agora. Na quarta-feira sangrenta, nós decidimos ocupar o MEC, para mostrar que nós queríamos realmente conversar com o ministro e o ministro que não queria. E aí preparamos com antecedência, coquetel molotov, foi a primeira vez que a gente decidiu usar violência. Cacete, entendeu? Pedra, levamos, pau, e fomos pro pau, pro cacete. Quando a polícia veio dessa vez, ela veio naquele passo terrível, né? Um passo de ganso. Quando chegou, sei lá, 50 metros, a gente disse, vamos para cima deles. E aí fomos. A gente jogou as bolinhas de gude, né, e derrubamos os cavalos, né, aí a gente tava comemorando, aí o cara vai, pega o cavalo do PM e sai pela Rio Branco, é uma coisa linda, assim, né, bem daquele clima 68, né. Sexta-feira sangrenta foi uma sexta-feira que o pau roncou na cidade. Vladimir Palmeira foi preso e resolvemos fazer uma passeata que ela engrossou com os populares. As pessoas que trabalhavam ali na cidade entraram na passeata e de repente virou uma passeata monstro. E a polícia perdeu um pouco o controle e resolveu reprimir violentamente. E do alto dos prédios, as pessoas começaram a jogar na polícia uma série de máquinas de escrever, e cadeira e não sei o quê. Até que um dos policiais que sofreu um traumatismo de crânio morreu na hora. Assim. Aí foi um auge na polícia, a polícia ficou completamente horrorizada e partiu pro pau. E nós resolvemos partir pro pau também. E aí foi uma carnificina. Difícil, né? Difícil. E a luta era essa, e chegamos a 77, com Geisel. E aí sim, com Geisel, fechamento do Congresso novamente. Fecha o Congresso. Você acompanhando agora a ocupação em 77. Para a gente compreender perfeitamente o pacote de abril, é necessário localizá-lo com mais precisão, no ambiente político do período. O Geisel, quando assumiu, já assumiu num contexto de um revés político muito forte. Foram os resultados das eleições de 1974, nas quais o MDB fez 16 das 22 cadeiras do Senado que estavam em disputa. O MDB saiu de uma bancada na Câmara de mais ou menos 26% e foi para 44%. E no Senado, as eleições para o Senado, que era uma vaga só, elegeu 16 dos 22 cadeiras para o Senado que estavam em disputa, né? Então isso foi tido como uma certa derrota para o governo. Para tentar frear essa onda, esse tsunami, né, do MDB,
Então Geisel baixou o pacote de Abril, né? Os senadores, quando vão ao plenário, eles têm essa preocupação, né? Eles têm que ser combativos, eles têm que cobrar o que Geisel havia colocado como compromisso político e que não foram cumprido, né? Eles têm que protestar, porém têm que fazê-lo com muito cuidado, com muita atenção, né? E essa tensão aparece a todo momento no plenário. A palavra ao senador Franco Montoro, como líder do Movimento Democrático Brasileiro. Não queiramos nos enganar. A situação é grave do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. Permite, Vossa Excelência, uma parte? Com prazer. Eu entendo sua parte, que Vossa Excelência. nós temos dificuldades, temos obstáculos, temos embaraços, erros centenários acumulados, mas não há gravidade na situação, Excelência. O país tem a sua ordem jurídica, tem o seu Estado de Direito, é um regime democrático. Agora, nominalmente, em termos práticos, não temos regime de exceção. O que há é uma denominação. Mas o AI-5 mas o fato é que o AI-5 tem tido gradativamente um manuseio e um acionamento cada vez mais escasso. Porque, na realidade, senhor presidente, não se confia no povo, não se confia no Congresso, não se confia nos partidos, não se confia no Poder Judiciário. E só se confia no Presidente da República. O pretexto para editar o pacote era que a Câmara tinha rejeitado uma medida do governo para alguma reforma ou modificação no judiciário. Então esse foi o pretexto, né? A desculpa, né, de editar ou de colocar o Congresso em recesso para editar esse pacote de Abril, né? Esse é o ponto. Ao invés de ser a reforma do judiciário, né, o motivo central do pacote de Abril, não, ao contrário, o que se tratava ali era uma reforma política para oferecer condições de sobrevivência ao regime militar, que naquela conjuntura encontrava-se já num seu processo inicial de dissolução e de queda de legitimidade, de quebra de legitimidade. Forma irônica das pessoas se referirem, né, tomando como metáfora um seriado famoso que existia na época, de 6 milhões de dólares. Né? Naturalmente, o que o caracterizava é que ele era tipo um Frankenstein, né? Uma figura montada a partir de vários pedaços. Né? O senador biônico tinha exatamente essa característica. E também tinha o Homem dos 10 milhões de dólares também, tinha duas séries. Né? Mas a Mulher Biônico deu o apelido para o senador biônico. As charges do período sobre o senador biônico são terríveis, né? Porque mostra quase sempre a figura, né, de um robô, uma criatura composta, assim, indefinida, né, criada pela ditadura como um artifício político para interferir diretamente na vida legislativa. O dispositivo de segurança da ditadura militar continuava efetivo, né? A gente sabe disso, né? E a permanência do porão do regime, que era exatamente o funcionamento, né, daquelas estruturas
paramilitares que tornavam possível o controle da vida política pelo submundo, pelo porão, né? Obviamente, né, era essa engrenagem do regime que arrepiava e trazia medo das pessoas, né? Esse período, então, é o período de dissolução do regime militar, que os militares estão procurando a todo momento, isso aí é muito claro, preservar os dedos e negociando os anéis. Sabe? Por decoro, por constrangimento patriótico, recuso-me a analisar o amontoado de medidas casuisticamente casuístas embrulhadas no pacote de abril. Seriam necessárias horas e horas, dias e dias, para o seu exame cabal. Todo mundo sabe, e foi dito e redito que, primacialmente, elas visam a silenciar o país, amordaçar a nação e fechar todas as portas para que o povo não chegue ao poder através do MDB. Assim condenado a ser filho bastardo na casa grande dos senhores do Brasil. E aí chegamos na redemocratização do país. Em 84, a emenda Dante de Oliveira, né? O Exército também colocou os blindados lá na esplanada dos ministérios, no dia da votação, em janeiro de 1984, na emenda Dante de Oliveira, e ela foi recusada. E aí tivemos a eleição indireta, onde o Tancredo ganhou e quem assumiu foi José Sarney em 85. Tivemos que esperar até 1990 para votarmos e ainda votamos errado, em Collor de Mello, né? E aí houve aquela crise toda e você vai acompanhar agora 3 vídeos especiais a respeito da redemocratização do país. Há 30 anos, em 1984, milhares de brasileiros saíram às ruas em todo o país para pedir mais liberdade e participação política. Eu estava lá. Em janeiro daquele ano, um grande comício em São Paulo dava início à histórica campanha pelas eleições diretas para presidente. Desde o final da década de 60, mobilizações contra a ditadura reuniam estudantes e membros de partidos clandestinos. Alguns grupos escolheram a revolta armada para tomar o poder e foram duramente reprimidos pelo regime. Outra estratégia foi a organização político-partidária em busca de uma abertura. Os sindicatos estavam voltando, as entidades estudantis, né? Aquilo que se chamou de sociedade civil. Desgastada pelas denúncias de abusos e também pela crise econômica, a ditadura propunha uma transição lenta e gradual para a democracia. Em 1979, era permitida a criação de novos partidos e 3 anos depois, houve eleições em municípios e estados. Mas ainda faltava o principal, o voto direto para presidente da República. Foi dessa vontade que nasceram as campanhas pelas Diretas Já, criadas a partir da emenda Dante de Oliveira, proposta em 1983 no Congresso Nacional. No dia 25 de janeiro de 1984, a Praça da Sé vivia um de seus eventos históricos mais importantes. Em plena ditadura militar, o primeiro comício pelas diretas reuniu aqui mais de 300 mil pessoas. Quase 3 meses depois, uma multidão seguia em marcha para o Vale do Anhangabaú. Aqui, no maior comício da história da campanha, 1 milhão de brasileiros reivindicava o direito de escolher o presidente da República. O primeiro grande comício na maior cidade do país deu novo impulso às diretas. O movimento vencia a barreira partidária e agregava forças de diversos setores, como a classe artística. O povo paga imposto, é uma exigência
Mas quem paga também pode cobrar. Artistas, cantores, atores, poetas, nós fomos a ponte de credibilização à classe política que estava com a bandeira e o discurso na mão e a capacidade de organização. O comício eterniza Fafá de Belém como a musa das diretas e a música Menestrel das Alagoas como o hino da campanha. A historiadora Janaína Teles tinha 16 anos na época e era parente de perseguidos políticos. Ela fazia parte do movimento estudantil e também esteve no comício em São Paulo. Os principais políticos ficaram até acho que 11 horas da noite, mais ou menos. E então eu fiquei até o último discurso e vi que a chuva não tirava as pessoas da Praça da Sé. E eu me emocionei com isso. O cineasta João Batista de Andrade, que teve filmes proibidos pelo regime, lembra da presença massiva da população. Era povo tudo quanto é tipo. Operários, dona de casa, e inclusive acho que de diversos níveis sociais também. Os comícios pelas diretas percorreram todo o país. Fafá de Belém esteve em 32 deles. No lombo de burro, eu fui na garupa de bicicleta, eu fui de táxi, eu fui de canoa, eu fui de barco. O jornalista Ricardo Couto cobriu todos pelo jornal Folha de São Paulo. Cada cidade queria fazer maior do que a anterior, né? Então, se num lugar, por exemplo, São Paulo teve 300 mil pessoas, Belo Horizonte queria pôr 500 mil pessoas na rua. Aí o Rio colocou 1 milhão, aí São Paulo depois 1,5 milhão, e assim por diante. Quer dizer, as pessoas queriam participar. Mas em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas, foi derrotada. O clamor popular pelas diretas não havia encontrado ressonância entre os parlamentares do regime, mas as sementes da democracia estavam plantadas. E essas lideranças souberam capitalizar essa força do movimento das diretas já para induzir o colégio eleitoral a acabar com a ditadura, porque era inviável. A gente achava prioritário fazer uma denúncia ampla dos crimes da ditadura na campanha das diretas, para desmoralizar o regime e os militares. E isso teria mudado a correlação de forças na própria campanha. Você não muda as pessoas, as instituições de uma hora para outra, né? Não dá para reinventar um país, né? Mas a mudança começou ali. Virando Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante e continuará brilhando sobre esse país fabuloso de um povo sensacional chamado Brasil. Hoje, na nossa série especial sobre os 30 anos da campanha das Diretas Já, vamos lembrar o comício que levou 1 milhão de pessoas à Candelária, no centro do Rio de Janeiro, e também a história da música que marcou o movimento. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Nos primeiros meses de 84, o movimento Diretas Já levou multidões para as ruas em todo o Brasil. Depois do comício na Praça da Sé, em São Paulo, a mobilização ganhou mais força. Em abril, mais de 1 milhão de pessoas se reuniram no centro do Rio de Janeiro. Foi aqui na Candelária que há 30 anos aconteceu o então maior comício pelas diretas no Brasil. Naquele momento, já se sabia que a ditadura militar havia perdido o apoio da população. Base popular nenhuma, mas ainda tinha uma base no Congresso, né? Por força da arena, dos partidos que lhe davam apoio. Ex-preso político, o jornalista Álvaro Caldas cobriu o comício pelo jornal Folha de São Paulo. Já o delegado Orlando Zacconi era estudante na época das diretas. Havia todo um espírito de se representar
né, no meio da multidão. Eram 1 milhão de pessoas, mas os grupos estavam sempre carregando faixas, bandeiras, as camisas. Todos queriam dizer de onde vinham, qual era o setor, né, do movimento social, do movimento popular, que eram oriundos, então estudantes, trabalhadores. Pessoas que nunca tiveram militância política se sentiram impelidas a vir para a rua. Tanto que aqui no comício você via gente saindo do metrô, chegando de ônibus, famílias também que vinham, né, entidades, sindicatos, mas gente trazia criança. Por quê? Porque era uma luta que tinha, então acho que contaminou aquele cansaço de ditadura. Vamos agora lutar por um regime democrático, pela volta da eleição, né? Queremos eleger nosso presidente. No palanque estavam líderes de diversos partidos, de movimentos sindicais e personalidades, como o locutor Osmar Santos e o advogado Sobral Pinto, aos 90 anos de idade. Sobral Pinto, que foi o grande advogado da luta pela redemocratização, e o Sobral silenciou a multidão aqui quando falou: peço silêncio, e disse: vou ler para vocês um artigo da Constituição: todo o poder emana do povo. Leu isso aqui, aí foi ovacionado. O preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. Foram 52 oradores. O então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, foi um dos mais aplaudidos pela multidão. Marta Alencar era coordenadora de comunicação do primeiro mandato de Brizola e participou dos bastidores da organização do comício de 10 de abril. Muita gente virou direto, virou à noite, montando palanque, organizando listas. Mas a partir do momento que você chega ainda dava para chegar na parte da frente do palanque, você começa a ver as bandeiras surgindo, a multidão caminhando. Tudo que você passou de trabalho, de virada de noite, de discussão, acaba sumindo com essa emoção. Além de políticos e líderes sindicais, intelectuais, artistas e músicos formaram um palco. Entre as vozes estava de Milton Nascimento, que cantava Coração de Estudante, a música que se tornou o hino das Diretas Já. O compositor Wagner Tiso havia feito os arranjos para a trilha sonora do filme Django, sobre a vida de João Goulart, dirigido por Silvio Tendler. Milton pediu para usar a melodia. O Milton ele gravou com a letra, ao vivo em São Paulo. Eu fiz arranjo de grande orquestra, e foi aí que a música mesmo pegou. Depois que o Milton botou essa música na praça, a música mesmo pegou uma trajetória muito importante para nós. Se tornou uma coisa assim, nacional mesmo, em todas as áreas, né? Tanto quanto o hino, como para diversão também. E, para mim, foi o marco da minha vida, foi ter feito essa música. Mas a mobilização popular não foi suficiente para derrubar a votação via colégio eleitoral. 2 semanas depois do comício na Candelária, a emenda constitucional número 5 do deputado federal Dante de Oliveira, que restabelecia o direito de eleições diretas, foi rejeitada pelo Congresso Nacional. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. E o Brasil precisou de mais 5 anos para ter uma eleição para presidente. E é essa história que você acompanha amanhã, na última reportagem da série sobre os 30 anos da campanha das Diretas Já. Planta de sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Após 20 anos de ditadura militar, os brasileiros tomaram as ruas para exigir mudanças na forma de escolha do presidente da República. As mobilizações não foram capazes de garantir a aprovação da emenda constitucional das diretas no Congresso Nacional, mas estavam plantadas as sementes da mudança para que o povo voltasse a decidir os rumos da nação. Veja na terceira e última reportagem da série sobre as Diretas Já. O
Brasil vivia dias de intensa participação cívica. Nas ruas, milhares de pessoas pediam o fim da ditadura militar. Depois de muita mobilização, o Congresso Nacional colocou em votação a emenda constitucional Dante de Oliveira. A proposta estabelecia que a escolha do presidente da República seria feita pelos brasileiros por meio do voto direto e secreto para um período de 5 anos. Que era uma aspiração popular natural, né? De votar para presidente da República, né? Então eu não sei até que ponto era uma coisa assim muito enraizada, não é, nesse sentido, junto à população, mas sem dúvida nenhuma que era a continuidade, né, da tradição política brasileira. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBOPE na época, 84% dos brasileiros eram favoráveis à aprovação da emenda das eleições diretas. No dia 25 de abril de 1984, a proposta foi à votação. Manifestantes organizaram um movimento de apoio ao projeto aqui, em frente ao Congresso Nacional, que amanheceu fortemente policiado. O jornalista Hélio Doyle estava trabalhando na cobertura da votação e lembra com detalhes da tensão política naquele dia. As pessoas estavam bastante ansiosas pela aprovação da emenda e bastante tensas também, porque havia uma repressão muito grande, um aparato militar, não era só policial e militar muito forte. Várias pessoas que queriam vir à cidade para se manifestar foram impedidas de se aproximar por barreiras instaladas aí nas rodovias. No dia da votação, o combinado era todo mundo sair às ruas vestindo roupas amarelas. Suzete foi. Ela lembra da irritação do chefe ao ver todos os colegas vestindo o que foi considerada a cor da rebeldia. Apesar do risco de levar falta, ela não voltou para casa para trocar de roupa. Foi um misto de juventude, né, que nós éramos jovens, juventude e vontade, a vontade de lutar era mais forte. A gente sabia que não tinha mais espaço para viver aquele regime. A emenda da eleição direta precisava da aprovação de 2/3 dos deputados, o que correspondia a pelo menos 320 votos a favor. Mas, na contagem, 298 deputados foram favoráveis, 65 contra, 3 se abstiveram e 112 deputados não compareceram ao plenário. Cada um de nós, ao votarmos, falávamos com grande ênfase: voto sim, a favor, pela democracia, pelas eleições diretas já, vamos acabar com a ditadura. Fizemos todas as manifestações possíveis para, inclusive, animar os demais senadores e deputados que estavam ali votando. Infelizmente, ainda com todo este empenho e o apoio da população que estava acompanhando a sessão pela televisão, infelizmente, naquele dia ainda não conseguimos. Mesmo com a derrota da emenda do voto direto, os militares não continuaram no poder por muito tempo. 9 meses depois, em janeiro de 1985, o candidato do PMDB, Tancredo Neves, foi escolhido em eleição indireta como o primeiro presidente civil depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Na prática, esse voto é o decisivo. Tancredo de Almeida Neves, eleito presidente civil na presidência da República. Nós precisamos deste povo para poder... Ele morreu antes de assumir o cargo e quem entrou no lugar foi o vice José Sarney. A Constituição de 1988 garantiu o voto direto. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E, finalmente, em 1989, o povo foi às ruas para exercer o direito de escolher diretamente o presidente do país. Passado isto, chegamos hoje, 10 de agosto de 2021. Infelizmente,
com essas imagens aí. Blindados novamente na esplanada dos ministérios, levando um convite para o presidente Bolsonaro. É dinheiro público. Vai ter um desfile do Rio de Janeiro até Formosa, uma cidade que fica a 80 quilômetros de Brasília. Vai um comboio militar do Rio de Janeiro até lá. É pressão, né? Nas cidades, são 1.500 quilômetros até Formosa, do Rio até Formosa, 1.500 quilômetros, vai os blindados aí, passando, né, em todas as cidades, e aí todo mundo, olha, é o voto impresso, toda a sessão eleitoral deste país só tem corrupto. Bolsonaro falando. Todo presidente, mesário de qualquer sessão são corruptos. São Bolsonaro. Quando acaba a votação, 5 horas da tarde, sai um boletim lá. O presidente da sessão fraudou o chip lá, fraudou. E ele ganhou com fraude, então. Não, agora não. Se eu perder, teve fraude. Eu ganhei, não teve fraude. Não teve fraude, pô. Chamando todo mundo de imbecil. Temos que realizar ajustes? Sim, é claro que sim. Mas dentro de uma qualidade intelectual para, vamos aí, ouvir as pessoas, os desembargadores, as pessoas que sabem lidar com esse conceito de digitalização. Faz lá uma audiência pública, vai lá. Infelizmente, nós estamos vivendo isso, mas eu não aceito o posicionamento do presidente e dos seus aliados quanto a toda sessão eleitoral ter alguém que possa colocar em risco o voto do cidadão. Eu não entendo isso. A pessoa assina a folha, entra, dá o voto, aparece lá na tela o candidato, o número. Quando não aparece, já tivemos sessão em Cordeiro que não apareceu, a pessoa reclamou, não apareceu, deu problema, foi lá. Já tivemos urnas aqui que tiveram problemas, foram canceladas. Então, o problema eletrônico existe. Agora, duvidar da qualidade dos trabalhadores, das pessoas que contribuem para a eleição, isso não. Isso não. E acabou a votação, 5 horas da tarde fechou, está aqui, os fiscais de partidos, todos têm a quantidade de votos em cada urna, principalmente nos municípios pequenos, mais de 95% no país. Então, nós não entendemos esse momento difícil da vida pública e principalmente do poder executivo, preocupado com a urna eletrônica e não está preocupado com a falta de alimentação, com essa inflação, vai chegando a 10% já, vai bater 10% esse mês, praticamente, e nada faz. Não, pode vender o boi, manda tudo lá para fora. E o povo brasileiro fica sem alimentação. Todo mundo com insegurança alimentar. Não tem mais a regulação dos produtos básicos, feijão, arroz, macarrão, todos os farinha de trigo, fubá. Toda a população está sem segurança alimentar em nosso país, porque não, vende tudo, se vira para você comprar, todo mundo desempregado, quase 15 milhões de desempregados. Ele deveria estar se preocupando com isso, não preocupado aí com urna eletrônica. A população não consegue mais ter uma sustentabilidade alimentar, porque cada hora aumenta, voltando à inflação. Olha, o povo, você que é mais novo, inflação é uma desgraça. Inflação é uma desgraça.
O pobre fica cada vez mais miserável e os ricos cada vez mais ricos. Some todo mundo do meio. Então é assim que funciona. Então nós precisamos ter um presidente, ter um governo com segurança, com qualidade e que acredita na justiça. Você vê aqui no nosso município, na nossa região, quando você tem um problema de necessidade de um medicamento, vai na via judicial, defensoria, tem que dar o medicamento. Agora, um município ficar sem medicamentos, nós temos que fazer uma licitação mais de 8 meses. Isso sim é falta de comprometimento com a população. Falta os exames. Isso sim é falta de comprometimento. Isso deveria estar cassação imediata. Nós estamos sem um hospital em Cordeiro. Qualquer um que passar mal aqui, vai ali mais ou menos postinho, aquele é o hospital, ali é um postinho. Se você passar, olha, precisa de um atendimento melhor, tem que mandar para Cantagalo. Aí você pega 500 mil por mês, dá para uma empresa em Cantagalo, que gerencia o hospital de Cantagalo, que gerencia o hospital de Cordeiro. Isso é uma imbecilidade, pô. Então, nós precisamos, e você enquanto cidadão, não fale, eu não quero votar, não fale isso, porque senão você vai ter um míssil. Esse aí, ó, vou botar na tela para você aqui, ó. Ó os blindados lá em Brasília, mais uma vez, para você não esquecer, ó. Hoje é a votação. Você imagina se recusar, se os deputados recusarem lá hoje, hein? Ó, não vai ter esse negócio de voto impresso, você vai ver. Nós veremos. Nós veremos o que vai acontecer. O pau vai quebrar. Tem mais de 6 mil militares no poder hoje. Mais de 6 mil. Retira o pessoal e o civil. O civil é tudo imbecil. Bom é militar. Aí sai o rapaz com um cachorro para dar uma volta lá no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, andando com o cachorrinho dele, um empresário. Um cachorrinho dele na calçada, vem um ladrão, rouba o cordão dele, rouba o celular e dá um tiro nele. Matou o cara. Cadê os militares? Quem defende a população? Então nós precisamos, e você, eu, todos nós, controle, não fale que eu não vou votar, não, tem que votar. A sugestão que nós temos, é o menos pior. Nós não temos que votar no melhor, infelizmente, nós temos que votar no menos pior. Mas você não quer participar. Você não quer, o homem de bem não quer participar, a mulher de bem não quer participar. É um esquema. É um esquema. Então, atente para esse 10 de agosto de 2021, porque eu não sei também se eu vou poder mais falar nada, enquanto repórter da TV Duque, porque a coisa é assim. A coisa é assim. Eu posso ser convidado a ir embora. Você já não enxerga mesmo? Vai embora. Me manda para outro país aí. Entendeu? Então você, enquanto cidadão, preste atenção. Você precisa participar da vida pública, porque senão nós sempre seremos comandados pelos ruins, pelos péssimos. E os bons, infelizmente, ficarão sempre de fora. Então, uma mudança de comportamento, de atitude, se faz necessário nesse 10 de agosto de 2021. Fiquem atentos, porque poderemos ter uma situação terrível em nosso país. O presidente está atacando ministro do Supremo Tribunal. Se ele ataca o ministro, quem somos nós? População comum, passa o rolo por cima da gente. Então, que você fique atento para que possamos ter novamente e continuarmos com a total liberdade de expressão sobre qualquer assunto em nossas vidas. Porque nesse momento está difícil. O painel Eduque volta semana que vem. Até lá. TV Eduque, passando conhecimento.